Caros amigos e companheiros, estamos novamente aqui reunidos para juntos darmos continuidade ao estudo do livro As Dores da Alma. E o nosso tema hoje será preocupação. Os preocupados vivem entorpecidos no hoje, por quererem controlar com seus pensamentos e com sua imaginação os fatos de amanhã. As tarefas evolutivas executadas por nós na Terra fazem parte de um progresso dinâmico que levará nossas almas ainda por inúmeras encarnações. A vida não tem um outro objetivo senão o de doação, de proteção e de recursos para que possamos atingir com estabilidade íntima o que nos assegure a clareza e a serenidade mental. Elementos imprescindíveis que nos facilitarão o progresso espiritual. Se acreditarmos, porém, que nossa felicidade ou infelicidade venha de coisas externas, do acaso ou das mãos de outras pessoas, estaremos dificultando nosso crescimento e amadurecimento interior. A criatura que atingiu a lucidez espiritual já adquiriu a capacidade de compreender a eficiência com que a natureza age em todos nós. Ela se conduz no cotidiano pacificada e serena, pois percebeu que está constantemente ganhando recursos da vida excelsa, mesmo quando atravessa o que consideramos transtornos existenciais. Ao mesmo tempo, aprendeu que, por mais que se preocupe, a reunião de todas essas preocupações não poderá mudar coisa alguma em nossa vida. O espírito, na escolha das provas que queira sofrer, escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que levam à expiação destas e a progredir mais depressa. A providência divina age em nós, faz com que saibamos exatamente o que precisamos escolher para o nosso aprimoramento interior. Para que a consciência da criatura tenha uma boa absorção ou uma sensível abertura para o aprendizado, é preciso que adquira senso e raciocínio, noção e atributos, todos extraídos das suas provas e expiações, ou seja, das diversas existências vivenciadas. Ainda encontramos nesta questão: uns impõem a si mesmo uma vida de misérias e privações. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Por que então, em nossa desmedida preocupação com o destino dos outros? Por que tentamos forçar as coisas para que aconteçam? As almas estão vivenciando o útil, o necessário para o desenvolvimento de suas potencialidades naturais e divinas. Podemos orientar, amar, apoiar, ajudar, mas jamais achar que sabemos melhor como as coisas devem ser e como as criaturas devem se comportar. No entanto, é importante não confundirmos preocupação com prudência ou cautela. A previdência e o planejamento para que possamos atingir um futuro promissor são desejos naturais dos homens e do bom senso. Na realidade, preocupação quer dizer aflição e imobilização do presente por causa de um suposto fato que poderá acontecer, ou ainda uma suspeita de que uma decisão poderá causar ruína ou perda. A preocupação excessiva com fatos em geral e com o bem-estar das pessoas está alicerçada, em muitas ocasiões, em um mecanismo psicológico chamado autodistração.
Os preocupados têm dificuldades de concentração no momento presente e, por isso, fazem com que a consciência se desvie do foco da experiência para a periferia, isto é, vivem entorpecidos no hoje, por quererem controlar com seus pensamentos e com a sua imaginação os fatos de amanhã. Esse desvio de atenção é uma busca deliberada de distração do indivíduo. É uma forma de impedir a si próprio de ver o que precisa perceber em seu mundo interior. Quando dizemos que nos preocupamos com os outros, quase sempre estamos nos abstraindo das atitudes que não temos coragem de tomar, das responsabilidades que não queremos assumir, das carências afetivas que negamos a nós mesmos, dos atos incoerentes que praticamos e não admitimos, dos bloqueios mentais que possuímos e não aceitamos. Deslocamos todos os nossos esforços, atenção e potencialidades para socorrer, proteger, salvar, convencer e aconselhar nossos companheiros de viagem, olvidando muitas vezes, propositadamente ou não, nossa primeira e mais importante tarefa na Terra, a nossa transformação interior. É incontestável que a preocupação jamais nos preservará das angústias do amanhã, apenas colocará obstáculos às nossas realizações do presente. Não devemos nem podemos forçar mudanças de atitude nas pessoas. Em realidade, só podemos modificar a nós mesmos. Nosso livre-arbítrio nos confere possibilidades de uso particular com o fim específico de retificarmos-nos, porém, não nos dá o direito de querer modificar os outros. Acreditamos ainda assim que temos o poder de agir que os outros pensem como nós e que podemos interferir nas manifestações dos adultos que nos cercam. Por mais queridos que nos sejam, não nos é lícito dissuadi-los de suas decisões e posturas de vida. Cada um se expressa perante a existência como pode. Assim, suas criações, desejos, metas e objetivos são coerentes com seu grau evolutivo. Qualquer tipo de coação em um modo de ser é profundo desrespeito. Confiemos na paternidade universal que rege a todos, visto que preocupação em síntese é desconfiança nas leis da vida. Não nos compete determinar ou dirigir as decisões alheias, nem mesmo temos o direito de convencer ninguém ou censurar opções de vida de quem quer que seja. Por que condenar os atos e as atitudes de alguém que o próprio Criador do Universo deixou livre para decidir? Por que sofrer ou preocupar-se com isso? Então, toda a vida em nós e fora de nós em constante ritmicidade. Por que então desrespeitar os mecanismos de que utilizam as leis divinas na evolução? Por que nos afligirmos e tentamos mudar o imutável? Numa percepção, hoje nos esclarece sobre os fatos de ontem, talvez sobre acontecimentos de semana anterior ou possivelmente sobre eventos quase esquecidos do ano passado. Tudo ocorre dentro de um perfeito sincronismo, tempo-espaço. Não adianta nos preocuparmos com o nosso processo de aprendizado, nem com os dos outros, pois se alguém não está conseguindo caminhar convenientemente agora, é porque lhe falta algo a fazer, ou mesmo coisa a aprender. No universo, tudo obedece a um ritmo natural. As raízes da nossa evolução corporal e espiritual estão arraigadas
nas íntimas relações com a natureza. Em nível mais profundo, somos parte dela. Vivenciamos conscientemente, a todo instante, os ciclos da natureza com nossas emoções e sentimentos. Experimentamos desânimo e abatimento no transcurso de um longo período de estiagem. Porém, quando a chuva cai, a nossa sensação é de alegria e de prazer. Ou durante as tempestades, nossas impressões oscilam desde a apreensão até o medo. Sentimos a alma leve e feliz, com o surgimento do sol nos dias calmos e iluminado. Há um tempo para tudo. Em verdade, os ritmos que nos governam são inerentes à vida. Também nós, os espíritos domiciliados ou não na terra física, identificamos nossos ritmos internos através das sensações da dor e do prazer, a fim de avaliarmos o grau de acerto de nossos atos e decisões. Dia e noite, primavera e inverno, amanhecer e entardecer são fases da natureza, atuando diretamente nos ritmos de nossas ocupações e procedimentos do cotidiano. Em verdade, a nossa identificação com a vida superior se planifica quando harmonizamos nossos ritmos internos com os ritmos externos da natureza. Propõe o professor Rivail aos nossos nobres emissários: os seres que habitam cada mundo hão todos alcançando o mesmo nível de perfeição? E os espíritos respondem à questão com sabedoria: não, dá-se em cada um o que ocorre na terra. Uns espíritos são mais adiantados dos que os outros. Os ritmos interiores dos indivíduos se prendem ao nível evolucional e espiritual de cada um, e toda a vida no universo está dentro de uma ordem perfeita. Tanto os astros da abóbada celeste como os seres microscópicos do nosso planeta, todos são regidos por uma divina ordem que mantém trajetórias e órbitas perfeitamente alinhadas, como também os ritmos e os propósitos coerentes com o grau de necessidade e o progresso das criaturas e das demais criações. Embora os ritmos biológicos de uma pessoa difiram completamente dos ritmos de outros seres, podemos encontrar ritmos orgânicos semelhantes a membros de uma mesma espécie. A ação de inspirar resulta em exata precisão em seu reverso, a ação de expirar. Esta sucessão ou alternância produz um ritmo. Quando suprimos um deles, o outro também desaparecerá, pois se submetem mutuamente. Porque aquilo que nos parece tão evidente na respiração nos passa despercebido, ou mesmo sem análise alguma, nos outros campos de conhecimento humano. Os pulmões sustentam a vida orgânica, descarregando periodicamente dióxido de carbono e absorvendo oxigênio, que é levado pelo sangue, vitalizando as células invariavelmente. As atividades celulares dos tecidos permanecem num constante estado de multiplicação e a respiração é contínua e compassada. Certos ritmos que nos dirigem são considerados com qualidades inerentes à vida e não podem ser impostos pela exterioridade. O músculo cardíaco apresenta ritmo espontâneo. As batidas do coração dispõem de seus próprios marcapassos. Na aurícula direita, um minúsculo nódulo conhecido como sinus, a afeição de um timoneiro, numa antiga embarcação romana, possui uma tarefa gigante, marca o ritmo das batidas no barco da vida. As células nervosas do cérebro detonam frequentes impulsos, que por sua vez repercutem na ritmicidade das ondas cerebrais, que podem ser registradas pelo
eletrocefalograma. Em todo o reino vegetal e animal, a função sexual é um fenômeno periódico, desde a polinização das plantas até o ciclo menstrual das mulheres, que é o resultado direto do aumento e diminuição dos hormônios no ritmo mais ou menos mensal. Se pudéssemos observar o interior de alguém que está correndo, veríamos com certa regularidade a contração dos grupos alternados do músculo. Os chamados flexores se contraem fazendo dobrar as articulações. Os extensores se contraem fazendo endireitar as articulações. Toda a vida em nós e fora de nós está em constante ritmicidade. Por que então desrespeitar os mecanismos de que se utilizam as leis divinas na evolução? Por que nos afligirmos e tentarmos mudar o imutável? Como é importante caminhar passo após passo, acompanhando nosso próprio compasso existencial e percebendo a hora propícia de mudança. O dia de hoje nos fornecerá exatamente as oportunidades de que precisamos para compor com estrofes os versos harmônicos, o poema da nossa vida, cuja métrica foi antecipadamente determinada por nós no ontem. Nossas experiências da vida não acontecem por acaso. O planejamento divino nada faz sem um desígnio proveitoso. Tudo tem sua razão de ser. Não é preciso desespero nem preocupação. Tudo acontece como tem que acontecer. Então, as coisas, que acontecem na nossa existência já tem assim algo programado. E nós nos colocamos diante de tantas preocupações, de tantas coisas desnecessárias e muitas vezes perdemos tempo com coisas que nem vão acontecer, que nem vão ser realizadas, Então, na questão 264 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Aí a resposta dos espíritos é a seguinte: ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levarão à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmo uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação a que pode dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outras desenvolvem. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Então, somos nós que escolhemos, de acordo com a necessidade de evolução, aquilo que vai proporcionar o nosso crescimento espiritual. Não escolhemos algo simplesmente para passar por aquilo, não. As escolhas das nossas provas, elas são planejadas, Nós já trazemos isso conosco. E muitas delas são, provas dificílimas de serem suportadas, de serem passadas, Por exemplo, a prova da riqueza e do poder são muito perigosas, porque quando nós retornamos, temos esquecimento do passado. E com isso, nós nos deixamos levar pelas coisas materiais, pelas facilidades, e muitas vezes nos perdemos diante dessas situações. Então, aquele que tem a prova da riqueza, e a prova do poder, ele tem que ter um controle muito grande para poder não cair nas suas próprias provas e ter que retornar uma outra vez para poder equilibrar determinadas situações. Porque,
Muitos outros se decidem experimentar, né, suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. São inúmeros, há diversos, né, que se encontram por aí. Então, mais adiante também, nós temos uma outra pergunta, né, da questão 179, também do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec faz aos espíritos. Os seres que habitam cada mundo hão todos alcançar o mesmo nível de perfeição? E a resposta qual é? Não. Dá-se a cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que os outros. Sim, vamos alcançar todos um dia a perfeição. Mas todos nós estamos no mesmo grau evolutivo? Não. Cada um no seu tempo, cada um designado para aquilo que veio fazer. Estamos todos no mesmo caminho. Estamos todos caminhando para o nosso progresso, para o nosso melhoramento, né? Mas cada um no seu nível, cada um com as suas possibilidades, em busca das suas próprias melhorias. Então, amanhã nós vamos dar continuidade e o nosso tema de amanhã será justamente vício. Há inúmeros, né? A gente fala muito aí do vício, né? Do álcool, do cigarro, mas há vários tipos de vício, né? A maledicência é um vício. Quando nós nos colocamos demais para apontar os equívocos e os erros do outro, também é um vício. Nós precisamos melhorar isso. Então amanhã nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Eu agradeço a todos, né, mais uma vez por estar aí me ouvindo, estudando junto comigo, e eu espero vocês amanhã novamente. Um beijo no coração de cada um de vocês.